Boa noite, alegria juntos, adorarmos ao Senhor. Hoje pela manhã tivemos uma assembleia ordinária da igreja, onde 20 irmãos foram recebidos na membresia desta igreja. Alguns que ainda vão se batizar e se tornarão membros na ocasião do batismo, que será em novembro, no aniversário da igreja, e outros já, graças a Deus, estão participando, da membresia desta igreja. O Senhor é maravilhoso, tem abençoado a sua igreja e tem cuidado de nós. E hoje nós queremos continuar a estudar 1 Coríntios, já no capítulo 16. Estamos observando um texto que diz que a igreja, ela deve viver como igreja. Ah, mas isso é muito óbvio. Pois é tão óbvio que as igrejas não sabem mais viver como igreja. E Paulo, ele passa a epístola toda ensinando a igreja de Corinto a viver como igreja, e aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios, o apóstolo, ele dá alguns ensinamentos muito práticos para a igreja naquele período, e que serve de modelo para nós hoje. Então, a igreja, ela deve aprender a viver como uma igreja. Vamos ler 1 Coríntios 16, do verso 1 ao verso 12. Vamos lá. Diz assim, palavra do Senhor. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Estes versículos, eles apresentam conselhos do apóstolo para a vida da igreja naquele período. E nós temos estudado 3 ensinos práticos de Paulo aqui nesse texto. O primeiro ensino já vimos domingo atrasado, domingo aí que passou, é que as igrejas, elas devem ofertar para auxiliar os irmãos necessitados. Então as igrejas têm que entender que elas têm que auxiliar aqueles irmãos que passam por dificuldades. Vimos também que não é tarefa da igreja extirpar a pobreza do mundo, porque não tem como fazer isso. Nenhuma instituição nem órgão conseguirá fazer isso na terra. E hoje, dentro do nosso contexto, isso muitas vezes é uma tarefa do Estado ou de instituições privadas. A igreja tem uma missão, a glória de Deus e a proclamação do Evangelho aos perdidos. Isso não quer dizer que a igreja não possa, em alguns momentos, fazer essas coletas para auxiliar irmãos que estão passando fome. Esse é o contexto aqui. Irmãos que estão passando necessidades básicas. É o que está acontecendo aqui. E eram irmãos lá de Jerusalém. Lembra, você conhece o Novo Testamento, que você é um crente que lê a sua Bíblia. Então você sabe muito bem que a igreja de Jerusalém tinha problemas com as igrejas gentílicas, as igrejas fora de Jerusalém. Então, auxiliar a igreja de Jerusalém com estas ofertas e esses donativos era meio que uma forma de demonstrar, nós amamos vocês, percebe? Então isso era muito maravilhoso.
Então nós temos que entender isso. E até estendemos um pouco nesse estudo. Por quê? Porque desde o final do século XIX e começo do século XX, que a igreja ela se perdeu nessa questão da assistência social. Aí surgiu no início do século XX o chamado Evangelho Social e muitas outras coisas mais. E muitas, não poucas, muitas igrejas, inclusive as batistas, deram mais atenção a auxiliar as comunidades carentes e esqueceram de pregar o Evangelho, ou pregavam o Evangelho para pessoas com fome. Você entende o que é isso? Eu chego lá para uma pessoa que está com fome, dou comida e pergunto, você quer crer em Jesus? O que é que ela vai responder? Claro, está me dando comida, né? Eu creio em quem você disser que é para eu crer, né? Essa não é uma forma boa de pregar o Evangelho. Então, estou dizendo que não devemos ajudar pessoas que necessitam. Como cristãos, individualmente, devemos. Como crentes, cristãos, igreja de Jesus, temos que ter muito cuidado para não perder o foco da missão. Porque, irmãos, cada ano que se passa, são menor o número de igrejas que professa a palavra do Senhor e que prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que faz o discipulado como Jesus ensinou. Então nós temos a tarefa e a missão de manter a igreja no prumo. Eu digo nós porque sozinho eu não consigo, eu vou infartar, né? Meu coração é muito bom, mas eu não vou conseguir. É toda a igreja que tem que ter esta visão, certo? E vimos isso na semana atrasada. Hoje vamos ver 2 ensinos práticos. E só reforçando, em nenhum outro canto, você pode procurar no Novo Testamento, aí se você quiser a gente marca um dia só para conversar sobre Bíblia e sobre auxiliar os irmãos necessitados, e você vai perceber que a instrução é essa que o apóstolo está dando. E segundo, ensino muito prático do apóstolo Paulo aqui, que nós observamos, é o trabalho da assistência às igrejas. As igrejas precisam ser assistidas, as igrejas precisam ser ensinadas. E quem faz isso? Naquela época era Paulo, outros apóstolos. O apóstolo ele tinha uma autoridade a mais. Esse é o segundo ensino, né, sobre como a igreja deve viver como igreja, né? Então Paulo ele tinha essa missão e ele passava em várias igrejas reforçando o ensino correto para a igreja. Se você ler bem o Novo Testamento, você vai perceber que havia um modelo, um padrão para as igrejas seguirem, certo? E nós também temos que prezar por um modelo e padrão neotestamentário, como dito aqui no Novo Testamento. Então, essa é a segunda lição, o trabalho da assistência às igrejas. Olha 1 Coríntios 16, verso 5, que nós acabamos de ler. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Paulo, ele ia lá conversar com esta igreja, porque ele mandou a carta. E essa carta, como nós vimos, exortações muito duras. Vivemos numa época onde nas igrejas não pode existir uma mensagem muito dura. Por quê? Porque parece que a gente tem que passar para as pessoas aquilo que mais agrada. Isso é difícil. Isso é difícil, porque vivemos numa época de pacificação, obviamente, e temos que ser pacíficos, mas a Escritura, ela é extremamente exortativa. A Escritura, ela aponta o nosso pecado. É uma espada de 2 gumes, penetra profundo no coração. E é necessário ser pregada tal e qual que a Bíblia diz. Várias vezes os apóstolos ficaram preocupados ou temerosos dos ensinos de Jesus. Senhor, duro é este discurso, Senhor. Eles disseram, quem pode suportar? Então, irmãos, vivemos numa época onde os crentes não querem a verdade e a realidade da Escritura. Querem um clube religioso, social, terapêutico ou coisa parecida. Embora a igreja seja um hospital, né, para os pecadores perdidos e salvos, embora a igreja está para realmente auxiliar e fortalecer o crente em Jesus,
a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, tem uma missão que é representar o nome de Jesus na terra. Todos nós crentes em Jesus, desta igreja ou de outra igreja que professa Jesus como Senhor e Salvador, que crê na divina Trindade e na Bíblia como a expressão da revelação de Deus na terra, tem que representar o Senhor Jesus. Essa é a nossa missão, irmãos, mesmo que o discurso às vezes seja duro. E Paulo escreveu uma carta dura para aqueles irmãos. E segundo os coríntios, os irmãos estão retaliando Paulo, duvidando que ele é apóstolo. E você acha que ele ficou ali tranquilo? Realmente, será que eu sou apóstolo? Não. Ele foi defender o seu apostolado, que é o tema da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Olha 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. 1 aos Coríntios 4, 18. Aqui a gente vai entender, Paulo, no verso 5 que acabamos de ler, ele está complementando o que ele disse lá atrás, em 1 Coríntios 4, 18. Diz assim: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Olha, irmãos, veja, naquela igreja haviam crentes ensoberbecidos. O que significa isso? Haviam cristãos na igreja de Corinto que estavam desafiando a palavra do apóstolo. Percebe? E Paulo, ele não está querendo criar confusão com ninguém. Paulo, ele está ensinando a pura e santa doutrina que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Os ensinos dessa epístola são a verdade de Deus. E ele está dando essa instrução. Mas existem os ensoberbecidos. O que significa? Eles não querem a Bíblia. Eles não querem a palavra de Deus. Eles não querem se curvar diante, não é só da autoridade do apóstolo, mas é porque o apóstolo aqui, ele está dizendo a verdade de Deus, e eles não querem reconhecer os pecados. Então Paulo diz, olha, eu quero ver os ensoberbecidos, eu quero ver vocês na cara. Então isso aqui é complexo. Palavra complexo, né? Eu ouvi ela 2 vezes hoje. Isso aqui é complexo, né? Isso aqui é difícil de entender. Então, você vai para a igreja, eu vou para a igreja só para ter paz e tranquilidade. Amém, irmão? Que bênção, né? E a gente quer paz e tranquilidade, mas muitas vezes não acontece. Por quê? Porque eu sou pecador, você é pecador, mas a palavra de Deus é perfeita. E ela tem que ser pregada. E o ensino tem que ser sustentado. E mesmo que pareça que o processo não está acontecendo da maneira que deveria, se a Bíblia está sendo pregada, não tenha medo e nem dúvida. Deus, ele vai agir. O Espírito de Deus vai agir. Porque a palavra do Senhor, ela é este poder, o Espírito Santo do Senhor é poder, e é Ele que cuida da igreja. Pela fé no Senhor, nós temos que pregar a Bíblia Sagrada tal e qual e buscar vivê-la. Nossa tarefa, representando Deus na terra. O resto, o Senhor vai trabalhando. É o Senhor que vai conduzindo, é o Senhor que vai fortalecendo, porque nós não temos condição por nós mesmos. Então havia os ensoberbecidos. Olha o verso 20 aqui, 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Aí Paulo pergunta, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo, ele estava brabo aqui. Eu vou com vara para disciplinar vocês, igreja de Corinto, ou eu vou com amor de mansidão? Ele deu a opção. Se os ensoberbecidos reconhecerem os seus pecados, baixarem a cabeça e dizer, realmente, Paulo, nós pecamos e pedimos perdão e queremos consertar os nossos erros, aí Paulo ia com mansidão e amor para abraçar. Mas, se os ensoberbecidos disserem, não pecamos, não somos imorais, não estamos com preconceito na ceia do Senhor, não estamos com as injustiças dentro desta igreja, somos crentes ilibados, aí Paulo iria com disciplina, porque não era verdade, né, segundo a palavra do apóstolo aqui.
Então perceba que as igrejas precisam de assistência. E essa assistência significa o quê? Ensino da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, transforma a nossa mente e o coração junto com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Olha agora, 1 Coríntios 16, verso 6. 1 Coríntios 16, 6, diz assim: E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tinha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então o missionário, ele queria ensinar a igreja, e ele queria também receber auxílio. É interessante isso aqui, porque ele está dizendo, olha, escolham, eu vou com vara ou com amor. E no versículo seguinte, ele diz, quero que vocês me encaminhem para outra obra. Entende? Ele queria que a igreja desse mantimento, sustento, para ele ir para outra missão, que ele iria, né, no caso, Éfeso aqui. E ele deixa isso muito claro. Mas por quê? Parece uma coisa discordante, mas não é. Porque no coração do apóstolo, ele não está intrigado com ninguém. Ele não está querendo fazer confusão com ninguém. O propósito do apóstolo aqui é fazer valer o ensino do Senhor Jesus Cristo. É fazer valer a mensagem do Evangelho. É edificar aquela igreja. E às vezes, para edificar a igreja, existem situações difíceis e complexas. E que envolve certa firmeza por parte dos líderes da igreja. E se não for assim, a igreja se perde. E aí se torna como tantas outras na nossa sociedade que não estão realmente ligando para a missão de Jesus, para representar Jesus na terra e para a glória de Deus. Então, o apóstolo, ele de lá já ia para outro ministério, para outra missão, melhor dizendo. Vá lá em Atos capítulo 20, verso 1. Atos 21 nos mostra que Paulo foi de Éfeso para a Macedônia e depois para a Grécia, onde ficou 3 meses ali. Então, Atos 20, verso 1, dá o itinerário do apóstolo, certo? Ele mostrando que iria para Corinto, depois de Corinto ia para Éfeso, e então esse era o itinerário do apóstolo, edificando as igrejas, dando assistência às igrejas e, obviamente, plantando, né, novas igrejas ali. Olha Atos 20, verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então foi nesse meio termo, nesse caminho aqui, que Paulo encontra uma oportunidade para chegar lá em Corinto. Lembra que quando ele ia para a Macedônia, ele visitava várias igrejas ali na Macedônia. Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, todos eram naquela região de Tessalônica. Ele edificava os discípulos, dava novos ensinos, provavelmente instruía os pastores daquelas igrejas. Por quê? Porque ele era um apóstolo, né? Hoje, nós não temos apóstolos. Então, hoje, essa prática fica um pouco mais difícil. No entanto, para ter essa instrução às igrejas, é por isso que convencionou-se realizar conferências. O que é uma conferência? É quando a gente chama um pastor para tratar de um tema importante, caro, precioso para a igreja e desafiar a igreja. Eu acho até engraçado que teve um irmão que perguntou: pastor, o senhor dá instrução lá para aquele pastor visitante para ele pregar, né, como é a igreja, né? Não, só para esclarecer para os irmãos, ninguém dá esse tipo de instrução, né? O pastor vem pregar que ele não conhece muitos dos irmãos e ele vai apresentar a mensagem que ele estudou da Bíblia Sagrada para desafiar a igreja. É um tipo de instrução de um pastor de fora da igreja, e isso é importante. Importante porque você pode observar as
mensagens, os estudos aqui, e vê outro pastor pregando e vê, olha, realmente o ensino, né, correspondente, é bíblico mesmo. Olha 1 Coríntios 16, verso 8. Então, Paulo foi para Éfeso. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, essa porta aqui, que se abriu para Paulo, a gente lê lá em Atos capítulo 19. Ele estava em Éfeso, né, nesse momento, continuou em Éfeso, quando envia esta carta para Corinto. E ele não foi lá para Corinto, de cara, exortar a igreja, porque abriu-se uma grande oportunidade em Éfeso. Lembra que antes de chegar em Éfeso, Atos 19, ele estava em Éfeso. Atos 18, ele estava pregando o evangelho em Corinto. Então, quando chega em Éfeso, é que ele manda a carta para Corinto. Olha a porta que se abriu, uma grande porta que se abriu. Essa porta, digamos, ela pode ter dois vãos de entrada, né? Um seria a conversão dos 12 discípulos de João Batista, que Paulo encontrou lá em Éfeso, que eles não conheciam que Jesus era o Messias, e o Espírito Santo não tinha descido sobre eles. Então, lá em Atos 19, verso 1, olha o que diz aí. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui começou a igreja de Éfeso, com essas 12 famílias, provavelmente eram 12 famílias, 12 homens se converteram, começa a igreja de Éfeso. Essa foi uma grande porta que se abriu. É interessante perceber que essa igreja cresce muito, tanto que Jesus, lá no Apocalipse, manda por João, o apóstolo, uma epístola lá para aquela igreja, a igreja de Éfeso, exortando do seu pecado, né? O pecado de esquecer o primeiro amor, que é o amor pelo Senhor Jesus Cristo ali. Mas essa porta grande em Éfeso se alargou mais ainda. Olha o verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes. Falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Realmente, é como Paulo diz na epístola, uma grande porta se abriu. 12 convertidos de cara, e ali formando a base da igreja, lá em Éfeso, e, digamos assim, um protótipo de um seminário, onde ele treinou missionários. Existem vários dos homens que plantaram a igreja de Herápolis e outras igrejas que nem são tão mencionadas no Novo Testamento, mas existiram no período do Novo Testamento, naquela região da Ásia, foram plantadas por alunos de Paulo na escola de Tirano. Então, o Paulo, ele teve um momento que fez muitas viagens, plantou muitas igrejas, mas em um dado momento ele juntou ali vários convertidos, os treinou na palavra do Senhor e os enviou para proclamar o evangelho. E toda a Ásia, e era grande, né, a província da Ásia romana naquele período, ouviu do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o trabalho de assistência às igrejas e de evangelização. Isso é típico da vida de uma igreja. O que é que uma igreja tem que fazer? É isso aqui. Essa é a vida da igreja. A igreja tem que ajudar os irmãos necessitados? Sim. A igreja tem que apoiar umas às outras, fortalecer o ensino
e evangelizar. E é exatamente o que o apóstolo está fazendo aqui. Então, temos que ter isso em mente, para não perder o foco. É isso que uma igreja deve fazer. E é o que Paulo está relatando aqui da vida da igreja de Corinto e orientando esta igreja. Lembra que Paulo ele ficou ali em Éfeso, posteriormente ele queria estar lá em Corinto. E o último ensino do nosso texto aqui de 1 Coríntios 16, começa a partir do verso 10. O terceiro ensino, terceiro e último, é que a igreja ela deve respeitar os obreiros que estão no meio dela. Isso é muito interessante e importante. Como eu falei, 2 Coríntios foi uma epístola onde a igreja de Corinto não reconhecia Paulo como apóstolo, não respeitava Paulo como apóstolo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos nos evangelhos, não foi respeitado como filho de Deus. Certo? Isso é muito importante. Por quê? Filho de um carpinteiro, José. Percebe? Então nós temos que aprender a respeitar os obreiros da igreja. Por quê? Por quê? Porque a igreja, em assembleia, escolheu e votou para que aqueles homens fossem pastores da igreja. E é o que Paulo vai instruir a igreja de Corinto aqui. Porque parece que os crentes ensoberbecidos da igreja de Corinto, eles estavam de alguma forma criando empecilho, alguma dificuldade para o jovem Timóteo, que era um jovem pastor. Olha lá, 1 Coríntios 16, verso 10. Olha o que diz lá. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Percebe? Então, o receio de Paulo era que Timóteo fosse de alguma forma constrangido ou impedido de fazer o trabalho lá na igreja de Corinto, porque tinha alguns crentes ali que não iam permitir. E Paulo deixou muito claro, Timóteo é como eu. Ou seja, Timóteo é pastor, não era apóstolo, mas era líder na igreja como Paulo. Então vocês têm que ouvir o que Timóteo vai dizer para vocês. O que é que Timóteo foi fazer? Paulo estava em Éfeso, grande porta se abriu para proclamar o evangelho, para treinar obreiros. Não posso sair daqui agora. Timóteo, vá lá em Corinto, eu já mandei uma epístola, recomendei você. Aí, obviamente, ele sabia todo o conteúdo da epístola, né? Vai lá e reforça todo o ensino que eu coloquei naquela epístola, porque este ensino é a palavra de Deus. E aquela igreja, Timóteo, está se perdendo. Basicamente foi isso. Vai lá e faz valer o ensino que está naquela epístola. Por isso que Paulo chega e diz, olha, vede que esteja sem receio entre vós. Ou seja, ele não deveria ser impedido, constrangido de exercer o ministério da pregação, da exortação, do ensino e da condução da igreja no caminho correto, segundo a epístola que foi dada. Não segundo a cabeça dele, mas segundo o que é dito na palavra do Senhor. Então, é da vida da igreja, e a igreja tem que viver assim, respeitando os seus obreiros. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Tem algum problema aqui na igreja? É o que a turma pensa logo, né? Graças a Deus não. Porque imagina se tivesse eu pregasse esse texto, né? Então alguém ia ficar, eita, né? Tem algum problema com o pastor e tal? E não tem. E esse é o momento de pregar. E esse é o momento de ensinar, para que a igreja entenda o lugar que os obreiros devem ter dentro da igreja. Olha, primeiro aos Coríntios 4, verso 17. 1 Coríntios 4, 17 diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Então ele está recomendando, olha, ele não só é um obreiro, é um pastor, um missionário, como ele é meu filho amado. Ele colocou um peso grande aqui. Ele não é qualquer obreiro, né? É o meu sucessor, é Timóteo. É como se Paulo estivesse dizendo, escute o que ele vai dizer.
porque as palavras que ele vai falar são as que eu falaria se estivesse aí. Então ele quer garantir que a igreja de Corinto não vai maltratar, rejeitar Timóteo e o ensino que Timóteo vai dar, certo? E o ensino que Timóteo vai apresentar ali, obviamente, é um ensino bíblico para a edificação e o crescimento da igreja. O que é que Paulo está fazendo aqui? Querendo livrar a igreja de Corinto dos seus muitos pecados, que a gente já estudou ao longo desta carta aqui. E ainda diz no verso 18, 1 Coríntios 4, 18, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Então, preocupação de Paulo eram estes que se ensoberbeceram, poderiam não tratar bem Timóteo, e Timóteo ficar receoso, preocupado, e não conseguir ensinar a igreja. E ainda em 1 Coríntios 16, olha o que diz o verso 11. 1 Coríntios 16, 11. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Então, ninguém despreze Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor, ele deveria ser o sucessor do apóstolo, mas ele tinha seus medos, seus temores, suas dificuldades, e era necessário as igrejas apoiarem esse jovem pastor. Lá em 1 Timóteo 4, verso 11, epístola em que Paulo dá um treinamento mais especializado ali para Timóteo, Paulo diz assim, 1 Timóteo 4, 11, ordena e ensina estas coisas, que Paulo está dizendo para Timóteo como ele deveria proceder na igreja. Ele tinha que ordenar, isso é muito forte, ordenar e ensinar. O que é da palavra de Deus é ordem, não é opção, não é opção. Tem que ordenar o ensino bíblico e ensinar a Escritura. Paulo deixa muito claro isso para Timóteo. E ele diz no verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, um jovem pastor tem que ter esses 5 elementos, certo? Você não fique, eu sou jovem, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, ninguém vai respeitar. Não existe isso. Você não avalia um pastor pela idade. Isso é um erro. Eu comecei a pastorear com 22 anos, certo? Então, não se avalia pastor pela idade. E qual é a avaliação que se faz de um pastor? Padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É assim que se avalia. Certo? É assim que deve se avaliar. Não pela idade, que é muito comum isso acontecer. Mas não deve ser assim. A igreja tem que ter sabedoria para avaliar dentro dos critérios que são bíblicos. Timóteo, muito provavelmente, ele tinha suas crises, ele deveria compartilhar com Paulo, e ele deveria dizer, Paulo, eu acho que eu sou incapaz, Paulo, eu acho que a turma não vai me ouvir. Lembra de Moisés? Parecido com Moisés. Moisés não era esse pastor aqui que a gente está falando, não, mas quando Deus o chamou, lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, Moisés deu pelo menos 5 desculpas a Deus para não cumprir a vontade do Senhor. Está saindo o sonzinho aí, parou, né? Vamos desligar então, né? Ok, mas não é do microfone não. Ótimo. Então, quem tem um celular aí, quebre-o. Brincadeira. Mas desligue. Então, Timóteo estava sofrendo aqui, né? Timóteo estava em crise, Timóteo estava vendo o peso do ministério. Não é fácil você ter que dizer verdades para as pessoas, sendo você tão pecador quanto as pessoas. Não é verdade? O pastor não deixou de ser pecador, mas tem que pregar a santa palavra de Deus, e aí, então, é complexo. Mas Paulo diz, ordena, ensina. Então, é o que um pastor tem que fazer. Ordenar o que diz na Bíblia, né? Não ficar mandando nas pessoas, não é isso não. Mas é transmitir o ensino da Escritura e fazer com que os crentes sigam o mandamento do Senhor. E ele vai, como é que ele vai conseguir esse respeito? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Não é pelo autoritarismo,
né? Não é por um comportamento abusivo, não é com brutalidade que um pastor vai conseguir o respeito da igreja, mas tem que ser pelo exemplo, que é o que Paulo está dizendo aqui. Lá na igreja de Tessalônica, Paulo também exortou aqueles irmãos. Veja que isso aconteceu em Corinto, mas aconteceu também em Tessalônica. Olha o que Paulo diz para os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. 1 Tessalonicenses 5, 12. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Veja, a gente acabou de ler um texto lá em 1 Timóteo, onde Paulo diz para Timóteo, ordena e ensina. E aqui Paulo diz aos Tessalonicenses, irmãos, acateis. Acatar é você ouvir e seguir o ensino dos que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. Admoestar, palavra complicada, você não vê no dia a dia uma pessoa dizendo, vou admoestar-te. Ninguém fala assim. Mas admoestar é aconselhar, é falar do ensino bíblico e dizer, olha, você tem que ir por esse caminho, que isso aqui é o que Deus está dizendo, que você deve fazer. Então, que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Verso 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque o trabalho dos apóstolos naquela época, dos pastores e missionários hoje e também naquela época, era ensinar a Escritura, muitas vezes aquilo que ia contra o pecado das pessoas. E, obviamente, as pessoas não gostam de receber um ensino que vai machucar muitas vezes, mesmo que você fale com todo amor e todo cuidado, mesmo que esse ensino vá trazer no futuro bênçãos, mas no presente momento, ele pode trazer um desconforto para você. E a gente estava estudando na nossa sala sobre hermenêutica e interpretação bíblica, que muitas vezes fazer a vontade de Deus, ela é dolorosa. Nem sempre a vontade do Senhor, ela exige um ambiente de paz. Por exemplo, o exemplo máximo que nós temos, o Senhor Jesus Cristo, quando foi para a cruz, orando no Getsêmani, ele estava sofrendo muito. Se possível, Senhor, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Lucas diz que ele transpirou gotas de sangue. Jesus, o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, para realizar a vontade do seu Pai, o Senhor, ele sofreu. Então, a vontade de Deus nem sempre ela é pacífica, porque às vezes o irmão diz assim, pastor, eu vou fazer porque eu sinto paz no coração. Não importa sua paz no coração. Não importa. O que é que importa? Que está na Bíblia. Importa que se a sua decisão está de acordo com a Bíblia Sagrada. Isso é o que importa. Você pode obedecer a Deus e estar sofrendo. Em alguma situação, pode. E você pode estar com muita paz e desobedecendo a palavra de Deus. Não é a paz, não é um sentimento de paz que guia você. É a palavra do Senhor. Quando vem um pastor e vai chamar você para lhe orientar com relação a certos caminhos da sua vida, talvez você não goste. Porque, mesmo fundamentado na Bíblia, né, você não vai gostar, porque ele vai mexer em alguma coisa que é um pecado declarado. Pastor nenhum vai chegar, pelo menos não é para chegar, e se meter na sua vida. A não ser que tenha um contexto de pecado, uma orientação, um ensino, uma explicação, algo da Escritura que vai te orientar e te abençoar. Aí sim deve haver, né, esse ensino. Ou quando você procura um dos pastores para saber algo, né, pastor, me esclarece isso aqui, eu vou tomar essa decisão, o que é que a Bíblia fala, eu preciso. Aí o pastor vai mostrar, e nem sempre ele vai dizer o que você quer ouvir, ele vai dizer o que a Bíblia diz. Pode ser que você não goste. Pensando nisso é que Paulo registrou isso aos Tessalonicenses, que por sinal, Paulo foi muito duro também com os Tessalonicenses. Por quê?
Porque esses irmãos aqui, eles entenderam errado alguns elementos da doutrina da volta do Senhor Jesus Cristo, e eles disseram assim, principalmente os homens: vamos deixar de trabalhar, vamos descansar, porque Jesus vai voltar. Resultado, eles não tinham recurso para sustentar suas famílias, e nem tinham recurso para investir na obra missionária. Então, Paulo, ele os exorta e os chama de desordenados. Vocês são desordenados, vivem desordenadamente. E Paulo diz: irmãos da igreja de Tessalônica, não ande perto de quem vive desordenadamente. Desordenadamente aqui é porque eles não trabalhavam, achando que Jesus ia voltar logo. Para que trabalhar? Vou ficar esperando aqui Jesus voltar, né? Já quase 2000 anos, e nós estamos esperando, e está mais perto do que nunca, mas não pode ter esse problema. Paulo então disse, exortou-os firmemente, e disse: que vós tenhais amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, pensando aqui nos obreiros, pastores, missionários. Vivei em paz uns com os outros. Era muito comum, hoje é comum, e naquela época também era comum, o quê? Pessoas dentro das igrejas prejudicando o ensino da palavra de Deus. Como isso acontecia? 3 João, verso 9, porque não tem capítulo. 3 João, verso 9. João aqui, que escreveu essa epístola, é o apóstolo João, certo? Que escreveu o Evangelho, que escreveu o livro do Apocalipse. Olha o que ele está dizendo aqui. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Havia um sujeito nesta igreja chamado Diótrefes, e João, ele registra o nome dele. Ele não fala pelas costas, ele diz o nome, é Diótrefes. E eu acho que não tinha muitos Diótrefes, devia ter só esse lá naquela igreja, Diótrefes, né? Diótrefes. Irmãos, eu já mandei uma carta para vocês, mas Diótrefes, ele esconde essa carta, e ele não lê para a igreja. Por quê? Porque ele quer mandar na igreja, ele quer ter a primazia, ele queria ser maior do que um apóstolo, o apóstolo João, que depois de Pedro é o cara, né? É o amado do Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem, ele queria ele queria ser o primeiro. E João, ele não esconde, ele diz mesmo, não nos dá acolhida. Ele não dá oportunidade para a gente chegar aí na igreja. Um negócio terrível. Olha o verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. E aqui ele está falando dos missionários. Diótrefes tomou de conta da igreja. Isso acontece hoje e acontecia naquela época. Ele tomou de conta da igreja e ele disse: não vou deixar João chegar aqui não, porque João é brabo. Lembra que nos evangelhos, né, João e o irmão dele eram os filhos do trovão, eles eram brabos, né? E João aqui está ficando com raiva. A ideia é que João vai lá resolver. E os missionários, porque Diótrefes está causando mal àquela igreja. Percebe? É importante ler isso na Bíblia, porque isso existe. Isso acontece pela graça de Deus. Não temos isso na nossa igreja. Mas e se um dia acontecer? Os crentes têm que estar preparados para essas coisas. Entende? Para ouvir a instrução bíblica, para seguir o que a Escritura mostra. E isso é maturidade espiritual. E é por isso que esses textos estão aqui, para nós aprendermos a cuidar da nossa igreja. Muitas igrejas se perderam. Vou dar um exemplo. Tinha uma igreja próspera lá em Cascavel, mas o pastor lá, aconteceu alguma coisa com a cabeça dele, né? Isso há muitos anos atrás, né? E até hoje está aí num processo judicial para tentar reaver o prédio da igreja, que os missionários deram doação e oferta de irmãos para uma igreja bíblica e saudável. O pastor simplesmente carregou e pronto, ficou para ele e acabou-se. Como é que pode?
né? Essas coisas acontecem e nós temos que nos preparar e orar ao Senhor para cuidar da nossa igreja. Olha o verso 11, 3 João 9:11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Sabe o que é que João está dizendo aqui? Diótrefes jamais viu a Deus. É o que ele está dizendo aqui. Entende? Porque ele procede mal. Porque ele está indo contra o apóstolo e contra os missionários. Tudo isso nós estamos mostrando que é da vida da igreja, a igreja seguir a orientação dos seus pastores e dos seus obreiros. Mais uma vez, é importante dizer, não tem nenhum problema, graças a Deus, né? Entre os pastores e a igreja, mas isso tem que ser pregado, porque o texto aponta para esse tipo de ensino, e a gente tem que mostrar. Olha 1 Coríntios 16:12, voltando lá para o nosso texto principal. E aqui, primeiro Paulo recomendou Timóteo, e disse que Timóteo chegue aí sem receio, né? Ou seja, recebam bem, não faça como Diótrefes, né? Mas ali é outro contexto, né? 3 João. Agora o que diz 1 Coríntios 16:12, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. É interessante você perceber que Paulo, ele não tem intriga com Apolo. Ele não tem nenhum problema com Apolo. Mas a igreja de Corinto meio que criou um problema entre Paulo, Apolo e até Pedro, que provavelmente até aquele período nunca pisou em Corinto. Só para a gente revisar, 1 Coríntios 1:12, olha o que diz lá: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então, Apolo nunca quis um partido na igreja de Corinto. Paulo também nunca pleiteou um partido na igreja de Corinto. Foram os próprios membros que criaram essa loucura dessa divisão, e cada um puxou para um lado, e eles criaram divisões e partidos dentro da igreja. E constituíram líderes que nem queriam assumir esses partidos. Foi a igreja que foi se destruindo, percebe? Por isso que Paulo manda essa epístola, para orientar os irmãos. Eles estavam confusos aqui. Parte da vida da igreja é seguir a orientação bíblica dos seus pastores. O irmão, pelo menos, vai sempre ouvir de mim. Quando for minha opinião, eu digo, irmão, você quer a minha opinião. Por quê? Porque não tem um respaldo bíblico tão forte. Mas quando é Bíblia, é Bíblia. E tem que seguir a Bíblia. E a gente vai sempre ser firme nisso, porque a Escritura é a palavra de Deus. Então perceba que Paulo não tinha nenhuma intriga com Apolo, pelo contrário, ele está recomendando que Apolo chegue a Corinto para ser o provável pastor ali daquela igreja. Era o que Paulo queria. Lembra, lá em Atos 18, verso 24, a gente ouve, né, falar um pouco sobre a história de Priscila, Áquila, Apolo, de como eles ajudaram Apolo ali, né? Vamos ler pelo menos Atos 19, verso 1, que diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, aí continua. Então Apolo, ele realmente chega em Corinto, e aí parece que ele se torna assim o pastor daquela igreja por algum tempo, por muitos anos a gente não ouve mais falar. Ele era um grande orador, mas tinha pouco conhecimento da Escritura. Priscila e Áquila, que eram cooperadores, né, do missionário, instruíram Apolo para que ele tivesse mais conhecimento da Escritura na exposição da palavra de Deus ali. Você percebe como as coisas vão se encaixando, né? Como Deus vai usando, né, um casal como Priscila e Áquila, o próprio Paulo, que planta a igreja de Corinto, sai e envia Apolo para ser o pastor. Essa é a vida da igreja, é plantar a igreja, é enviar pastores para assumir os ministérios da igreja, e é assim que nós devemos viver. Então, lembre-se, a igreja, ela tem que aprender a viver como igreja. Nós não estamos aqui para reinventar a roda.
para criar moda, para viver em modismo. Não é o propósito. Também não estou dizendo que a igreja não pode ter atividades diferenciadas. Pode, claro, quando não ferir os princípios da Escritura. Mas sempre a igreja deve prezar pelo fundamento da palavra do Senhor. A igreja tem que aprender a viver como igreja. 3 ensinos práticos de Paulo nesse texto aqui que nós vimos. Primeiro, as igrejas têm que ofertar aos irmãos necessitados. Segundo, é o trabalho de assistência às igrejas, assistência bíblica, de ensino e de edificação e de evangelização. E terceiro, é a obediência que as igrejas devem ter para com os seus pastores. Paulo, então, deixa isso aqui para que a igreja de Corinto aprenda a viver. Ainda falta uma parte do capítulo 16, onde nós vamos ver outras instruções de Paulo para a igreja. Mas que o Senhor nos ajude a viver segundo a palavra de Deus, buscando a vontade do Senhor, sempre confiando naquilo que Deus tem colocado para nós na Bíblia Sagrada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos capacite a vivermos como igreja. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, juntos, podermos te adorar com cânticos, com a oração, com a reflexão, ó Pai, o estudo na Tua Palavra. Realmente queremos ser uma igreja nos moldes do Novo Testamento. Não queremos, ó Deus, seguir modas. Queremos sim ser uma igreja que está atualizada para poder comunicar o Evangelho de modo que a sociedade caída e perdida entenda. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, queremos ficar firmes no fundamento da Tua Palavra, sem nos perdermos no meio do caminho. Protege, ó Deus, a Tua igreja, Igreja Batista Manancial, esse ano completando 60 anos, tem sobrevivido a várias investidas, ensinos errados, dificuldades, pecados e tantas outras coisas mais. A Tua igreja tem perseverado, buscando, ó Deus, obedecer a Ti. Quando falo, ó Pai, igreja, cada irmão aqui presente, cada irmão que faz parte deste corpo. Capacita-nos, Senhor Deus, a termos essa visão bíblica e coerente e correta da igreja, para que a Tua igreja glorifique o Teu nome, represente o Senhor Jesus Cristo nessa terra e esteja habilitada a ser usada pelo Espírito Santo para proclamar o Teu Evangelho, ó Pai, para a glória do Teu nome. Tudo isso, Senhor, nós suplicamos por todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Você tem agora um tempo de oração silenciosa, você pode conversar mais com o Senhor, seu Deus, sobre tudo que nós podemos tratar hoje à noite. Deus te abençoe, lhe dê uma boa semana e até breve.